aqui que fica a turma 19 CDD09. É aqui mesmo. Cheguei no canto certo, não foi? Então vem comigo para mais um conteúdo hoje preparado com muita atenção, tema relevante para a sua formação, certo? Vamos falar sobre a arrumação do leito, vamos falar da importância disso para o paciente, que muitas vezes é negligenciado, que a gente não presta atenção, mas que faz total diferença na saúde dele, tá bom? E aí eu começo refletindo com vocês. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas vocês já perceberam a quantidade de gente que está em casa nesse período sem fazer nada? Pessoal que não está conseguindo produzir, que infelizmente está sem trabalhar e também não estuda, não tem nenhuma ocupação. E vocês estão saindo à frente disso. Vocês estão aqui tendo a oportunidade de ver conteúdo, vocês estão tendo a oportunidade de exercitar o que vocês estão aprendendo, de sedimentar esse conhecimento. Então, valorizem isso, tá certo? Pensem positivo, tudo isso tem um propósito. E o maior propósito é o seu sonho, é a sua meta, é o que você vem buscar nesse curso, tá bom? E aí, eu tô com vocês assim, ó, de mãos dadas, tá certo? Então, vem cá, vai começar o conteúdo de hoje e eu espero que vocês gostem, tá bom? Porque foi feito com muito carinho. Gente, então hoje nós vamos falar sobre cuidados com o quarto do paciente. Isso é essencial para um desempenho desse paciente, para que a gente preste um cuidado adequado, para que ele seja bem assistido, tá bom? Esse assunto é um assunto tão relevante que ele vem logo no início desse módulo, tá? Ele vem não de propósito, agora no início, porque antes da gente ter aula sobre banho, sobre curativo, sobre tudo isso, a gente primeiro tem que aprender sobre como eu posso proporcionar saúde para o meu paciente apenas não, porque é uma coisa muito importante, mas cuidando do quarto dele. Como é que eu faço para ver esse conteúdo? Então, vocês vão sempre naquele esquema, pega teu material, tá? Você vai encontrar todo esse conteúdo lá no seu capítulo 3, da página 24, no livro de Noções de Enfermagem, certo? Vai encontrar lá com o títulozinho Cuidados com o quarto do paciente. E aí, é muito importante que se diga que esses cuidados, eles são essenciais para a gente prevenir doenças, para a gente conseguir que o paciente tenha uma recuperação melhor de suas doenças, tá bom? O cuidados com o quarto do paciente não é apenas algo doméstico, como a gente pensa, trocar lençol, né, limpar o chão, eu já sei. Isso é algo técnico, vocês vão aprender técnica, vocês vão ver como é que se faz e a gente vai praticar, tá bom? Claro que nós vamos fazer prática disso, quando tudo se resolver a gente vai ter prática sobre isso, vamos aprender a dobrar os lençóis, vai dar tudo certo, tá certo? Então vamos lá. Primeiro eu queria que vocês me dissessem o que é que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam sobre o quarto do paciente. A gente tem que entender que o quarto do paciente é o local onde ele mais fica tempo, né? É o local onde ele vai mais ficar, principalmente se for um paciente acamado, que tem dificuldade de mobilidade, ele vai ficar constantemente naquele ambiente. E aquele ambiente, ele tem que ser o máximo prazeroso para ele. Eu sei que não é fácil a gente ficar sempre no mesmo ambiente, tem hora que cansa, a gente não aguenta mais estar olhando, mas a gente tem que proporcionar isso para o paciente. E como a gente faz isso? Criando um ambiente agradável, né? Prezando pela limpeza, sempre do quarto do paciente, iluminação. É muito importante se a gente tiver uma janela no quarto, puder abrir para entrar o ar, né? Para entrar sol, iluminação. Isso faz total diferença. Até para ele se orientar espacialmente, gente. Imagina uma pessoa que fica o dia inteiro dentro de um quarto e se não vir a iluminação solar, se não vir o sol, se não vir o ambiente de fora, ele realmente fica desorientado, né? Perde a noção do tempo. Então, esses pontos são essenciais para a gente garantir isso, tá bom? Parece algo básico, mas não é. Muitos pacientes, eles ficam lá restritos ao leito e não têm sequer a oportunidade de ver a luz do sol. Isso prejudica drasticamente a saúde deles, porque a parte mental vai influenciar totalmente na parte física, certo? E aí eu quero que vocês saibam, que, de antemão, que é papel sim do cuidador fazer a limpeza desse ambiente, tá bom? Vocês não têm obrigações domésticas com a casa, mas com o que se trata do paciente vocês têm. Então, a limpeza do quarto é obrigação sua como cuidador, tá? O banheiro que o paciente usa, o preparo da alimentação, como a gente vai ver mais à frente. E aí,
Essa limpeza é uma limpeza como qualquer outra, né? A gente vai precisar fazer a lavagem, né? Passar o pano se for preciso, principalmente se o paciente for muito alérgico, né? Tiver problemas respiratórios, tiver asma. Nunca varrer, porque quando a gente varre, né? As partículas elas sobem, ficam dispersas no ar. E aí, quando a gente passa o pano diminui essa dispersão, né? Aspirador, se for possível, evitar muito cacareco, muita cortina com tecido alérgico, evitar lençóis com tecido alérgico, tudo isso é importante, certo? Além disso, ter atenção, né? Criados mudos devem ficar fixos na parede, nunca no meio do quarto. Luminárias são importantes. O piso ser antiderrapante é um ponto positivo, certo? E a cama sempre com altura ideal, se possível, cama hospitalar, né? Se o paciente for restrito ao leito. Nem sempre a gente vai ter o acesso à cama hospitalar, tá? É uma realidade. E aí eu quero que vocês consigam se adaptar. Todo profissional de saúde, ele tem que saber se adaptar ao ambiente. Então, muitas vezes a gente não vai ter a cama hospitalar, mas a gente tem como adequar, né? Manda fazer um colchão, uma capa de colchão específica, aumenta mais a altura da cama, bota calço embaixo da cama para ficar mais alto um pouco, né? Faz grade, é muito importante as proteções, né? As grades na cama, para o paciente não cair, não acontecer um acidente, certo? E aí a gente chega na arrumação da cama, né? A cama, gente, ela é arrumada por vocês. É importante que se diga que o ideal é que a gente adote um colchão que tenha um tecido, né, que não deixe passar água, que seja impermeável. Se o paciente usa um colchão que não tem esse tecido, a gente manda fazer uma capa, né? É algo até acessivelmente, financeiramente dizendo, acessível, né? Não é tão caro assim. Manda fazer uma capa, sei lá, se não tem condição, compra um tecido plástico, aqueles de forrar a mesa mesmo. Eu até dou essa dica para os meus alunos, o que for. Porque a impermeabilidade é importante. Imagine que é um paciente que vai fazer suas necessidades aí em cima do colchão, que vai tomar banho em cima do colchão. Então, se esse paciente, ele fica lá sempre molhando esse colchão, isso vai juntar a proliferação de fungo, enfim, pode trazer até outras doenças para o paciente se aquele colchão ficar sempre molhado, tá? Então, não é legal. E como a gente faz a higienização dessa cama e do colchão, gente? A gente pode fazer a lavagem com água e sabão, certo? Faz a lavagem normal com água e sabão. E a gente pode utilizar-se do álcool a 70. Tem que ser o álcool a 70, certo? Porque ele sim que vai ser o bactericida, que vai conseguir matar lá os germes. E aí, a gente utiliza esse álcool também para fazer a limpeza. Eu sempre digo assim para os meus alunos, ó, tira 2 vezes na semana, uma vez pra você lavar mesmo com água e sabão, certo? Nem que seja de 15 em 15 dias. As trocas diárias, a gente vai usar o álcool a 70. Até porque se o paciente for restrito ao leito, vai ser difícil que ele consiga fazer a higienização com água e sabão, né? Porque vai ter que tirar ele, botar em outro local, aí vai lavar o colchão. Então, é toda uma burocracia. Mas o álcool a 70, ele é indispensável, certo? Então, sempre o primeiro passo de arrumar o leito é higienizar o colchão com álcool a 70 ou lavando mesmo com água e sabão. E depois a gente vai preparar o material para arrumar esse leito, essa cama. Quando a gente chama de leito, gente, é cama, viu? Vocês estão entendendo, né? Eu preciso de, no mínimo, 3 lençóis, certo? Vocês vão ver o porquê. Uma fronha, um plástico protetor, que vai ter mais ou menos ali o tamanho que dê para cobrir lá da cintura ao fim lá do bumbum do paciente, vamos dizer assim, certo? Então, você vai medir mais ou menos lá, ou do umbigo até o joelho, ou da cintura até, assim, o fim das nádegas, para ficar esse plástico protetor lá na altura da nádega, certo? Para ter uma proteção maior ainda, caso venha urina ou cocô e não passar para o colchão de baixo e não melar toda a fronha, todos os lençóis que você já trocou, certo? Então, isso a gente usa bastante. Além disso, um dos lençóis a gente vai fazer de travessa. Vocês vão ver como é que é feito, tá? Que vai ficar por cima desse cobertor plástico. Então, você pode se preocupar, professora, mas o paciente vai ficar lá em cima desse plástico? Não, gente. Por cima do plástico, a gente coloca um lençol para ele não ficar diretamente em contato com o plástico, tá? O travesseiro, de preferência do paciente, e o colchão com a capa plástica, como eu já falei, certo?
Toda a troca de lençóis, ela tem que ser organizada, tá bom? Então, a gente pega os materiais, leva tudo para perto de onde está a cama e faz a troca. A troca que eu vou mostrar agora para vocês é uma troca sem o paciente na cama, tá? Então, o paciente não está na cama. A gente vai ver como faz a troca. É uma troca básica. Eu vou forrar o colchão, depois eu vou colocar a capa protetora, depois eu vou colocar um lençol por cima desse plástico protetor e, por fim, outro lençol, tá? Vocês vão ver que é básico. Mas é importante que vocês deem uma olhadinha no vídeo, tá bom? Então, eu vou passar para vocês. Preste atenção aí, certo? Vamos lá. Coloque os materiais na seguinte ordem: travesseiro com fronha, lençol protetor do paciente, lençol móvel, lençol impermeável, lençol protetor do colchão, deixe sobre a cadeira próxima à cama. Estenda o lençol protetor do colchão, esticando bem para não ter dobras. Isso evita a lesão por pressão no paciente. Gente, esse ponto que ela falou é importantíssimo, tá? A lesão por pressão no paciente tem várias causas, mas uma das causas é o lençol, vocês sabiam? Então, se o lençol ele não fica todo esticadinho, bonitinho, sem dobra, pode causar lesão. Por baixo do colchão. Então, ela vai prender aí as bordas. Você pode também, se o lençol for muito grande, amarrar uma ponta na outra, certo? Ou fazer nozinhos na ponta para não sair tão fácil. Me perguntam sempre, prof, pode ser um lençol de elástico? Pode, certo? Pode ser lençol de elástico para ficar por baixo, sem problema, não tem problema, tá bom? Aí ela tá fazendo com lençol comum, mas adequado se você tiver. O lençol permeável no terço médio. Ó, o lençol permeável que ela chama, gente, é o que eu falei, né? O plástico. Então, vocês veem que o plástico não vai cobrir toda a cama. Vai ficar lá entre a altura, né, da cicatriz umbilical até o joelho no máximo. E prendê-lo por baixo do colchão. Depois que a gente bota a capa protetora, vou botar outro lençol por cima da capa protetora para não ficar o paciente em contato com esse plástico direto, tá? E aí vira por cima do colchão de novo. E agora é só finalizar. Colocar lá o lençol por cima, né? É esse lençol por cima. E prender somente nos pés. Pronto, ela falou que vai prender somente nos pés, né? Esse lençol vai ficar por cima para proteger, para ele se enrolar, seja o que for. E depois a gente coloca o travesseiro. Então, não existe dificuldade aqui, certo? Nessa troca. É uma troca simples. A diferença é essencial, que é essa capa plástica que a gente vai botar e esse lençol por cima, tá bom? Inclusive, esse lençol por cima da capa plástica vai nos ajudar a fazer uma travessa. É com essa travessa que a gente vai poder movimentar o paciente em cima do leito, tá? Eu vou mostrar isso pra vocês, não se preocupem. Mas é só pra vocês entenderem como é que faz. Aí eu quero que vocês me digam, e se o paciente estiver em cima do leito? Pode acontecer, né? Nem sempre você vai conseguir retirar ele, se você estiver fazendo um banho no leito ou se você não tiver quem lhe ajude. Muitas vezes a troca vai ter que acontecer com o paciente em cima da cama, tá? E aí eu queria, antes de mostrar como se faz, os decúbitos, tá? Decúbito nada mais é do que a posição. Então, a posição que o paciente fica, tá? O paciente ele pode ficar em decúbito dorsal, quando ele tá com as costas lá, rentes ao colchão, em decúbito ventral, quando ele está lá com a parte da frente do corpo no colchão, e lateral, como vocês estão vendo aí na figura, né? Ou para um lado ou para o outro, certo? Então, para movimentar o paciente em cima do leito, para trocar os lençóis, a gente vai precisar que ele fique tanto em decúbito dorsal quanto em decúbito lateral. Certo? Eu vou mostrar para vocês como a gente faz. A troca ela deve ser preferencialmente feita por 2 profissionais, tá? Para evitar quedas. Mesma técnica da questão de deixar o lençol sempre esticadinho para evitar úlcera. Não se preocupem que quanto a isso a gente vai ver na aula de feridas, tá? De úlceras. Mas o lençol sempre esticadinho, limpo, tudo higienizado, como vocês viram. E os materiais são praticamente os mesmos que vocês viram aí, tá bom? Mesmo material. Só que agora a gente vai ter que rolar o paciente na cama para poder trocar o lençol, tá? Então, eu rolo ele para um lado, faço o decúbito lateral de um lado, retiro o sujo, empurro por baixo dele e faço a higienização do álcool. Venho com o novo lençol, com a nova vira, viro ele agora para o lado do lençol limpo, retiro todo o sujo, faço higienização com álcool e puxo por baixo o lençol limpo, tá? Inclusive, a gente pode até botar já a fralda nesse bolo, certo? Bota o lençol, que vai ficar embaixo, bota a vira plástica, bota o lençol de vira por cima do plástico e já bota a fralda. Quando virar ele, já vai sair tudo pronto. Vocês vão entender melhor o que eu tô dizendo quando vocês virem aqui o vídeo, tá bom? Então, vamos ver aqui
para ficar mais fácil de vocês entenderem como faz essa troca com o paciente no leito. Opa, rapidinho, vamos lá. Agora sim. Concomitantemente, adequa a posição da paciente no leito. Então, ela vai fazer um decúbito lateral no paciente. Retire o travesseiro da paciente. Retira o travesseiro, né, para ficar bem rente. Vai retirar os lençóis Cada sujos. parte do colchão que for exposta, faça a desinfecção com álcool a 70% em sentido único. Então, vocês estão vendo que ela empurrou o lençol sujo por baixo do paciente e vai fazer a desinfecção agora com o álcool, né? Nunca fazer movimentos circulares, gente, porque o movimento circular ele vai voltando para o que tá sujo, né? Então, faz no sentido único, a limpeza no sentido único, tá? Vem com o lençol limpo, né? Após checagem espontânea do colchão, posicione o lençol limpo e por cima a travessa. Pronto, então ela vai botar o lençol limpo, vai empurrar também por baixo ainda do paciente e por cima vai botar a travessa, tá? Aí nesse momento você pode dizer, professora, mas já tô em contato do sujo com o limpo. Gente, infelizmente para fazer a troca, ela vai só dobrar por baixo. Para fazer a troca com o paciente em cima da cama, tem esse contato mínimo, infelizmente, tá? Só não tem contato nenhum se o paciente não estiver em cima da cama. Então ela botou lá o lençol por baixo, agora ela vai vir com a vira, né, que é a travessa. Aí eu poderia botar o plástico já aí por cima a vira, certo? É porque aí ela optou por não botar o plástico protetor. Vai colocar a vira, ó, a travessa, sempre botando o tecido sobrando pro lado do paciente, certo? Porque quando a gente virar, a gente vai ter que puxar esses tecidos, ó. Então agora ela vai voltar com o paciente em decúbito dorsal, e agora vai fazer decúbito lateral pro outro lado. Na outra parte do colchão. Isso. Aí agora ela vai puxar o lençol que estava sujo, ó. A outra vai auxiliar fazendo a limpeza, a desinfecção, agora com álcool a 70. Aí, nesse momento, se você estiver sozinho, dei só uma pausa para vocês entenderem. Nesse momento, se você estiver só, obviamente, as grades da cama, preferencialmente, tem que estarem levantadas para o paciente não cair. E aí, você iria ter que fazer a limpeza, a desinfecção aí do jeito que você tá. Então, vocês estão vendo que é complicado quando se tá só, tá? Mas existem inúmeras situações que a gente troca só esse lençol. Acreditem, isso é prática. Então, vamos só voltar para vocês verem o final, né? Ela vai só puxar o resto do lençol. Estender o resto do lençol, né? Ó, então, estender o resto do lençol. Voltando só um pouquinho para vocês perceberem. Vamos lá. Pronto. Fez a desinfecção, espera secar espontaneamente. Vai puxar o lençol sujo. Puxa o novo lençol e atravessa. O novo lençol ela já tirou, né? Antes de fazer a desinfecção. Desculpa, ela tinha tirado antes. Aí puxou limpo. Vai puxar a travessa. E aí depois bota o paciente no decúbito novamente. Bota o travesseiro e tá feita a troca. Ó, a vira. Como eu disse, se tivesse a fralda ia ficar aqui por cima. E a travessa de plástico por baixo, né? Vocês estão entendendo como é. Mas a gente vai praticar isso, tá, gente? Não se preocupa, não. Eu sempre faço uma prática de troca de leito, tá? Reposicione a paciente de decúbito dorsal novamente. Agora vai botar o travesseiro e tá pronto. Então, é isso, tá? Limpeza de leito com o quarto do paciente é isso. Prof, mas meu paciente não tem um cama hospitalar. Não importa, tá? Faça esses cuidados, comece a fazer isso, tá? Mesmo numa cama comum, porque isso garante a higiene do paciente. E a higiene é muito importante, tá? E vocês viram que até a questão da vira não ter dobras pode prevenir, por exemplo, úlceras por pressão. Certo, gente? Então é isso. Vocês vão ficar com exercício de fixação. Vocês sabem como funciona. Responde lá o que vocês acham que é correto. Aperte em enviar e chega pra mim, tá bom? Vou até trazer uma questão aqui pra vocês vão encontrar lá. Então vamos responder aqui comigo. Quanto à arrumação do leito? Só pode ser realizada sem o paciente estar na cama, pois a presença do paciente impossibilita a troca de lençóis. Gente, acabamos de ver, né? Que pode ser feita sim com o paciente. Então, isso aí é falso, tá bom? Tem mais questão lá, confiram para mim, por favor. Nosso próximo conteúdo é cuidados com a higiene pessoal, uma aula onde a gente vai falar sobre banho, tá? Tá imperdível. A gente vai discutir os tipos de banho, o banho apropriado para cada tipo de paciente, certo? Então, eu aguardo vocês. Um beijão, tchau, tchau.